Olá, meu nome é Ailton, sou professor de Ciência Política e aqui nesse primeiro vídeo eu vou fazer uma pequena apresentação do que é esse curso livre sobre pensamento político, sobre ideologias políticas. Enfim, acho que como é um núcleo livre, como é uma disciplina livre, é importante dizer, olha, o que se pode esperar dessa disciplina, o que eu pretendo, enquanto professor, estar discutindo durante essas aulas, e para os alunos, o que eles podem esperar e o que não podem esperar. É ótimo isso como disciplina livre, porque caso os alunos não estejam muito interessados no assunto, já podem desistir. E se tiver interesse, a gente vai ter muita coisa aqui para discutir ao longo desse semestre aqui, com certeza. Enfim, como eu já disse, é um curso de política, é um curso sobre política. Mas quando nós falamos sobre política, nós estamos falando de diversas coisas. Política faz parte da vida cotidiana de todo mundo, ninguém está alheio às questões políticas, elas estão presentes na vida de todo mundo o tempo todo e todo mundo tem alguma noção do que é política. Então é importante a gente delimitar aqui o nosso terreno, delimitar qual é o campo de discussão que a gente vai ter aqui durante o semestre. Então, para começar, lembrar de política é um assunto, como eu acabei de dizer, presente na nossa vida cotidiana. E as pessoas se apaixonam, as pessoas matam, morrem, fazem mil coisas por questões políticas, por questões de ideologias políticas. E isso é importante a gente entender. A representatividade, a importância desse tema na vida de quase todo mundo. Onde você vai, nos bares, no estádio de futebol, as pessoas estão discutindo política. Se você liga a televisão, o telejornal está falando de política. Se você pega um jornal impresso, em qualquer lugar do mundo, os grandes jornais, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Clarim, o New York Times, El País, todos eles têm como centro a questão política. A maior parte das páginas de um jornal dizem respeito às questões políticas, seja diretamente falando de relações internacionais, falando de questões sobre poder executivo, poder legislativo, seja falando de questões econômicas ou mesmo culturais. Até mesmo aquela parte que está ali falando do clima, da previsão do tempo, isso tem a ver com questões políticas. Em que medida? Na medida em que aquecimento global, desmatamento, que tem a ver com questões políticas, influencia o clima. Enfim, então é um tema que faz parte da vida de todo mundo, e isso é relevante, isso é importante a gente estar pensando. Isso nos ajuda e isso nos atrapalha. Nos ajuda porque é um tema que todo mundo tem alguma mínima noção do que eu estou falando, do que eu vou falar, de quando alguém está falando de política, mais ou menos as pessoas conseguem se localizar sobre dentro desse tema. Por outro lado, isso é uma grande dificuldade. Por que é uma grande dificuldade? Porque todo mundo tem uma série de preconceitos, de ideias pré-estabelecidas, de visões de mundo e visões políticas que já estão sedimentadas no nosso modo de ver o mundo, no nosso modo de agir frente à realidade. Então isso é algo que esse curso vai tentar de alguma forma contornar aqui, porque é importante não saber, não apenas saber o que nós pensamos, como nós pensamos, por que nós pensamos, de onde vieram as nossas ideias, mas também entender como outras pessoas pensam, qual a forma de compreender a realidade que outras pessoas têm. Enfim, então, primeiro, quando a gente está falando de estudar política, pensar política, a gente pode pensar política a partir de duas direções paralelas, simétricas, mas que nem sempre confluem. Quais são essas direções? A primeira é pensar a política tal qual ela é. Pensar política como relações de poder, fundamentalmente isso.
as instituições de poder, o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, os governos, isso tem um funcionamento. E esse funcionamento ele pode ser compreendido, ele pode ser estudado. A ciência política vai estudar isso. Por outro lado, a política pode ser estudada a partir das ideias, de como as ideologias políticas, como os pensamentos, eles se tornam ou não se tornam realidade, como eles evoluem, como eles se desenvolveram ao longo do tempo. Esse é um caminho, podemos chamar tanto de teoria política quanto de filosofia política. E é esse caminho, fundamentalmente, que a gente vai analisar aqui ao longo da disciplina. Para pensar a política nessas dimensões, nós podemos usar nós mesmos como referência. A política é algo que está fora da gente, fora de cada um de nós. Ela está nas questões sociais, nas questões cotidianas que dizem respeito à minha vida, mas sobre a qual eu não tenho total controle. Então, o preço do ônibus tem a ver com política, o sistema de saúde, se o hospital ele vai me atender ou se ele não vai me atender, com a segurança pública, com o preço do quilo de arroz, enfim, questões bastante práticas e que fazem parte da vida de todo mundo, mas que são questões externas. Uma outra forma de analisar as ideias políticas é como algo interior a nós mesmos. Interior em que sentido? É na política que os indivíduos eles são diferentes, eles têm ideias diferentes, eles expressam essas ideias e eles disputam como se fosse um jogo para que as suas ideias sejam ideias que prevaleçam dentro da sociedade. Isso é uma outra questão importante. Então, quando nós estamos falando de política, nós estamos falando também de valores, daquilo que nós acreditamos ser certo ou errado, bom ou ruim, justo ou injusto. Essas questões, elas vão sair da gente, de cada um dos indivíduos, dentro das nossas crenças, para se tornarem questões públicas. E essas questões públicas, elas vão estar presentes nas disputas desse jogo político, que é um jogo de poder. Enfim, então, pegando essas questões, vamos imaginar como cada um de vocês, como eu, como cada indivíduo do planeta, ele compreende a realidade social. Então vamos pensar algumas dicotomias que são muito simples, mas que está presente na cabeça de todo mundo, ainda que as pessoas não tenham ideia de que estão presentes na cabeça delas. Por exemplo, o que é mais importante? A minha liberdade individual, a liberdade dos indivíduos, ou a igualdade social, ou a igualdade coletiva? Óbvio, todo mundo vai falar, as duas coisas são importantes. Mas o que você privilegiaria? Isso é uma questão política. Podemos pensar a forma como nós enxergamos a sociedade, como nós enxergamos a realidade social, a partir dos indivíduos. Os indivíduos, eles são fundamentalmente racionais, eles tendem a agir conforme a razão na maior parte do tempo, ou eles são seres movidos por emoções, por paixões, por sentimentos. Isso também é uma questão política. Por que isso é uma questão política? Porque a gente vai ver que lá na frente, se você pensa da forma A, ou se você pensa da forma B, se você pensa de um jeito ou pensa de outro jeito, isso vai ter consequências para a forma como nós compreendemos a sociedade, como nós compreendemos as relações de poder, como nós compreendemos o papel do governo, o papel do Estado e o nosso papel enquanto cidadão. Enfim, os seres humanos, eles tendem a ser pacíficos ou eles tendem a ser violentos? Eles têm uma natureza própria que não muda durante a sua vida, ou ele muda e se transforma constantemente ao longo da sua existência? Pode parecer questões muito abstratas, a gente não pensa isso quando a gente está lá na feira comprando tomate, ou quando a gente está tomando cerveja no boteco, mas essas questões, elas são extremamente importantes, extremamente relevantes para as nossas decisões.
inclusive decisões políticas. Por exemplo, imagine que numa eleição X tem um candidato que diga: olha, nós temos que investir muito mais em segurança pública, investir na polícia, investir em armas, ou legalizar, facilitar para que os indivíduos possam comprar armas. E um outro que diga: temos que investir mais em educação, em cultura, porque isso vai trazer seres humanos melhores, mais solidários, enfim. São duas linhas, são duas direções diferentes para resolver o mesmo tipo de problema. O problema é a segurança pública. Óbvio que um necessariamente não exclui o outro. Mas, de modo geral, quando se toma decisões políticas, se prioriza um caminho ou outro caminho. Então é nesse sentido que eu quero dizer que as ideologias políticas, as nossas crenças, elas se baseiam em determinados valores. Esses valores sobre o que é certo ou errado, bom ou ruim, justo ou injusto, direcionam não apenas a forma como nós escolhemos candidatos ou partidos ou ideologias políticas, se é que podemos dizer que escolhemos ideologias políticas, mas a forma como nós enxergamos o mundo, a forma como nós agimos neste mundo, como nós escolhemos caminhos dentre caminhos possíveis, como que nós compreendemos a realidade e atuamos dentro dessa realidade. Essa é a primeira questão. Relacionar, então, política com algo cotidiano, com algo que tem a ver com os nossos valores, com as nossas crenças, com as nossas ideias, com as nossas escolhas. O outro ponto é pensar: de onde vieram essas ideias? As ideias não aparecem na nossa cabeça do nada. Todo mundo quer ser um gênio, se imagina extremamente criativo ou não, capaz, com ideias brilhantes, mas todas as nossas ideias são ideias que também estão na cabeça de outras pessoas e são ideias que não foram criadas pela gente. São ideias que vieram de algum lugar e que se desenvolveram ao longo do tempo. Às vezes se desenvolveram durante décadas, durante séculos, durante milênios. Boa parte do que nós pensamos hoje, nós devemos aos gregos, ao pensamento de Platão, Aristóteles, ao desenvolvimento do cristianismo na Idade Média, às ideologias políticas modernas que vão surgir, enfim, por volta do final do século XV, XVI, XVII. Aqui o nosso marco, vamos ver mais à frente, 500 anos atrás. Então, pensar o mundo é pensar o mundo através de determinadas lentes, a partir de determinadas ideias, a partir de determinadas ideologias. E aqui ideologias eu vou utilizar várias vezes esse termo, diversas vezes. Ideologia é apenas, simplificando, um conjunto de ideias que serve para legitimar o mundo, ou seja, explicar como o mundo é, mas também dizer como o mundo poderia ser. Então, são ideias que dizem: o mundo funciona assim, assim e assim, ou o mundo poderia ser assim, 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 e se fosse assim seria melhor. E também, muitas vezes, como é possível nós passarmos do mundo como ele é para o mundo como nós gostaríamos que ele fosse. Então, as teorias políticas, as ideias políticas, as ideologias políticas percorrem esse caminho. Então, vamos aqui pensar nesses termos: teoria política, ideias políticas, filosofias políticas. E essas ideias, essas teorias, esses pensamentos estão presentes na nossa realidade, na nossa vida cotidiana. Porque o que a gente acredita, o que cada um de nós acredita, tem e vai ter sempre consequências práticas. Então, por exemplo, usando uma frase do Maquiavel. Maquiavel vai dizer isso há 500 anos atrás, que os homens geralmente são ingratos, volúveis, dissimulados, covardes ante o perigo e ávidos por lucro. Ora,
Se você acredita que os seres humanos são assim, se eles são egoístas, se eles só pensam em lucro, se eles são ingratos, você vai agir de uma determinada forma. De uma forma diferente do que você agiria caso você acreditasse que os seres humanos são simplesmente criados à imagem e semelhança de Deus e que eles são bons por natureza, eles tendem a ser solidários e coisas nesse sentido. As nossas crenças moldam as nossas aliás, as nossas crenças moldam as nossas ações. Então, compreender como nós agimos e como os outros agem e como o mundo é, como ele se formou, como ele se construiu, é importante pensar quais as ideias que estão por trás dessa constituição deste mundo. Primeira parte, então, vai nessa direção.